tenho 35 anos. Comecei com 18 anos no mercado financeiro, no banco já. Então era aquele cara que ficava com um coletinho na frente da agência. E eu já fiquei também. Posso ajudar? Posso ajudar. Então comecei ali e aí eu fui crescendo dentro do banco. Na época foi no Bradesco. E aí eu fui migrando aos poucos para a área de investimentos, porque era a área onde eu via que tinha uma geração de valor, era uma área que não machucava o cliente. Então, dentro da agência, se machucava muito o cliente com capitalização, os produtos cara, em capitalização não é investimento? A capitalização, créditos com umas taxas ali que não eram tão legais. Então, ir para a área de investimentos foi a área que eu vi aonde tinha sentido, aonde tinha como ganhar com o cliente. E aí eu consegui ir cedo para lá por estudos, eu consegui para de investimentos do Bradesco. Na época, a primeira que eu fui era para ser um trader do Bradesco, então eu ficava comprando e vendendo ações para os clientes. Só que isso foi em Florianópolis, isso. Então eu tive que migrar para Florianópolis, fiquei 2 anos lá. Aí depois de ser trader, eu fui para ser gerente de investimentos. Por quê? O trader, e a gente está falando aí de 2012... a corretora eram 2 produtos praticamente, eram ações e tesouro direto, só, não tinha renda fixa como tem hoje, onde você pode comprar CDB de vários bancos, não tinha nada, era tesouro direto que mais penalizava e ações que era o carro-chefe. E aí quando você olhava para o montante, patrimônio do cliente, você só mexia com uma partezinha pequena. Eu falei, quero falar de planejamento financeiro, quero cuidar de tudo, e aí eu fui para essa área, para cuidar de tudo, desde renda variável, renda fixa, consegui montar uma carteira para o cliente. E aí eu fui para Campinas, então fiquei ali em Campinas também, como gerente de investimentos. Aí eu saí de gerente de investimentos do Bradesco, fui para o Santander, fiquei 2 anos ali no Santander. Do Santander, eu vim para o Citibank, a Citibank já era São Paulo, então eu volto para São Paulo. É uma rodada, hein? E aí ficou 1 ano e meio no Citi, e aí o Itaú compra o Citi, eu fico 6 meses no Itaú, então tudo isso 11 anos, foram 11 anos, sendo 7 somente na área de investimentos, dos 4 bancos. Então, fui criado ali, fui criado no ambiente dos bancos. Pô, que legal, cara, que assim, você rodou São Paulo, foi para Florianópolis, aí depois foi para Campinas, Campinas, aí voltou para São Paulo. Isso. Aí voltei para São Paulo e tô aqui. Caraca, então 11 anos aí de carreira. O que te fez sair assim do banco? Como é que foi esse processo? A gente estava num momento, vocês vão lembrar, 2018, um momento que a XP estava atacando muitos bancos com os agentes autônomos de investimentos. E eu sabia que os bancos não estavam preparados para esse ataque e os bancos não iam deixar barato em relação a montar áreas de investimentos. E aí eu falei, eu vou sair para formar um profissional para os bancos, um profissional que entenda de prática, porque o mercado só se falava muito de certificação. E certificação é como se fosse uma habilitação. Você habilita, era um monte de gente passando em prova, mas que não sabia a prática. E aí é para uma entrevista, não conseguia performar, batia a cabeça. Então era um mercado ali de educação que vendia certificação com promessas e do outro lado os bancos não conseguindo contratar. Falei, eu vou entrar nesse campo para formar um profissional completo de fato. E aí que eu começo. Aí eu começo a fazer conteúdos gratuitos. Aí eu entro muito com... Eu conheço o Érico Rocha, isso em 2018. Fiz o fórmula de lançamento. Falei, é um modelo legal para eu conseguir potencializar aquilo que eu sei, que é ser especialista em investimentos. Eu trabalho em 4 bancos, 7 anos, eu sei o que precisa para ser um bom especialista. E aí, conhecendo o método do Érico, eu falei, dá para fazer. E a primeira coisa que eu aprendi do Érico, que eu acho que qualquer pessoa que quer crescer em qualquer profissão ou com empreendedorismo, é reciprocidade. Primeira coisa, reciprocidade. Ah, mas você está entregando tudo, não tem problema, isso volta. E aí eu comecei a fazer reciprocidade aqui. Então, eu comecei a fazer 2 coisas. As certificações que o mercado cobrava, a preparação, eu fiz de forma gratuita. Então, arrumei um monte de problema ali, um monte de problema de escola processando e por aí vai. Sério, cara? Porque era um curso de R$700, R$1.000, eu fiz de graça na internet. 2018, CPA 10, CPA 20. E também, em paralelo, eu comecei um Morning Call. O que é o Morning Call? Um resumo do mercado de manhã. No Citibank, no Itaú, eu fazia o quê? Eu me reunia com os profissionais, com especialistas de investimentos, e eu fazia um resumo do mercado logo cedo, explicando, a bolsa caiu por conta disso, disso, dólar, bolsa americana, eu fazia o resumo. Isso era em torno de 8h30, 9 horas.
Aí eu comecei a olhar para o mercado e ver que o mercado não tinha esse resumo cedo. Falei, quer saber, eu vou fazer isso no YouTube, vou gerar valor para todo mundo. Hoje eu estou fazendo para o pessoal do Itaú, mas se eu fizer no YouTube, eu faço para o pessoal do Bradesco, do Santander, da XP. Legal, falei, vou fazer no YouTube. E fiz. Só que era um desafio muito grande. Por quê? Eu entrava aqui em Pinheiros, ali na Fradique. Então, eu tinha que estar 8h30 no banco, e eu morava na Zona Norte, então tinha que sair 1 hora antes, então era 7h30. E eu precisava já deixar tudo pronto. E o que era deixar tudo pronto? Eu tinha que estudar o mercado, eu tinha que fazer o roteiro, tinha que pegar, colocar isso no Word, gravar, depois de gravar, colocar no YouTube, extrair o áudio, jogar no Spotify, criar um PDF de apresentação. E aí, quando eu vi a hora que eu tinha que acordar para conseguir fazer isso, era no máximo 4h30. Caraca! Então, eu tinha que acordar 4h30 para conseguir 7 horas, deixar tudo pronto para 7h30 eu sair para conseguir ir para o banco. E aí é uma história legal porque os primeiros dias que eu falei, vou fazer, eu não fiz. Porque tocava 4h30 o despertador. Só uma sonequinha, não tem como. Mais tempo. Difícil, porque quando a gente está empolgado, igual, amanhã, vamos fazer um negócio, 4h30 da manhã, chega 4h30 da manhã, você não faz. E aí foram o quê? Uns 20 dias, assim, vou começar, amanhã eu começo. E aí entra outra coisa muito importante para todo mundo que quer começar algo, que é o compromisso. E aí tem vários tipos de compromisso. Tem o compromisso com você mesmo, que é um compromisso fraco. Amanhã eu começo academia. Se eu não ir, ninguém vai ficar sabendo. Tem o compromisso com um colega, que já fica mais forte, que é, se você marcou com alguém, você já tem a responsabilidade. Você vai ter que dar desculpa para ele porque você não vai. Tanto é que o personal funciona muito porque você tem uma agenda com ele, você tem que ir. Isso que funciona. Você já está pagando, você está pegando o horário dele, ele tem que ir até você. É isso. Então você tem um compromisso, o compromisso faz você agir. E aí o pior é o compromisso público. O compromisso público é chegar e falar para todo mundo que você vai fazer alguma coisa. Porque se você não fizer, você vai ter que dar uma desculpa para todo mundo. E aí, dependendo do que for, você perde toda a sua credibilidade de uma hora para outra. Então, o que eu fiz? Eu tinha um Instagram ali, só os amigos mesmo. Eu falei, pessoal, a partir de amanhã eu vou fazer aqui um morning call, que era o Acorda Mercado. Cheguei no banco, falei, pessoal, a partir de amanhã vocês vão ter o resumo já mais cedo. Então, eu vim aqui, a gente vai fazer o resumo, mas quem quiser se antecipar, porque muitos já estavam atendendo o cliente essa hora. Se quiserem antecipar, vocês vão ver no YouTube. Ou seja, ali o compromisso público. Não tinha como eu chegar no outro dia e falar, não dá. Não teve como, né? E aí eu fui, aí nesse dia, o dia que eu falei com eles, no outro dia, eu acordei às 4h30 e entreguei. E depois daquele dia, foram 450 dias úteis sem falhar nenhum dia. 450 dias sem úteis. falhar, que virou um compromisso que não tinha como falhar. Aí eu ia viajar e fazer no aeroporto. E todo mundo esperando já, né? Todo mundo esperando. E a gente cresceu muito rápido ali, já tinha mais ou menos 10 mil pessoas nos grupos de WhatsApp. Que legal, E era uma época que o WhatsApp tinha 250 pessoas pro grupo, então eu enviava um por um ali. Eu tinha que mandar várias, às vezes aí mandava 2 para 1. Né? Aí eu automatizei ali, que peguei uma automatização de WhatsApp para disparar, mesmo assim dava erro, travava, aí disparava de um jeito. Mas foi uma fase onde nasceu a escola, nasceu da reciprocidade, geração de valor. Porque ali você já estava sendo um professor, né? Já estava sendo formado um professor. Que você tinha que buscar um material. Como é que você fazia para buscar esse material? Já cedo, assim? Eu acho que, para tudo, a gente tem que utilizar um dos meus mantras, que é o CGC. O que é o CGC? É capacidade de raciocínio, geração de valor e consistência. Eu acho que qualquer pessoa tem que fazer isso. O que é capacidade de raciocínio? Buscar conhecimento todos os dias. Todos os dias. Segundo, geração de valor. Por que eu estou buscando conhecimento? Para poder gerar valor para as pessoas. Não adianta nada eu querer estudar, fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, se não agregar nada para a sociedade. Não adianta nada. E depois a consistência, de fazer todos os dias. Então, para fazer esse Acorda Mercado, eu precisava ter isso. Capacidade de raciocínio. Porque não adianta nada eu ler e não entender o negócio. Então, como eu já fazia aquilo lá há um bom tempo, era fácil. Eu pegava as notícias, via num jornal, via em outro, entendia e conseguia passar para o público. Então, esse foi a capacidade de raciocínio. Geração de valor, porque eu sabia que era valor isso para as pessoas. Acordar cedo e ter ali um resumo 7h30 da manhã. Eu sabia que aquilo era valor. Então, agregava demais. E a consistência, porque se eu fizesse uma semana, um mês, não daria certo. Agora, por fazer vários um tempo muito maior, aí dá certo. Então, o CGC, para mim, é para tudo. Tanto é que quando eu tenho palestras que eu faço em bancos,
no mercado financeiro em como um todo, a primeira aula é sempre CGC.